Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje nós estamos concluindo a nossa leitura no livro de Provérbios. Nosso capítulo é o último capítulo de Provérbios 31, e eu quero compartilhar um devocional com os irmãos extraído dos versículos 10 até o 12, que está escrito assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Esse capítulo 31 de Provérbios é bem conhecido, o capítulo da mulher virtuosa. Todos nós conhecemos, ele é muito falado no meio cristão. E eu creio que há um aprendizado grandioso para nós, mulheres principalmente, mas para todos aqueles que estão disponíveis para crescer e amadurecer no Senhor Jesus Cristo, no relacionamento com Deus. Amados, aqui nós vamos falar os dois aspectos desses versículos que eu li. O aspecto prático, real da palavra literal, assim como está escrito no relacionamento da mulher com o seu esposo. E eu também quero fazer uma comparação no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque a Bíblia sempre compara o relacionamento de Deus com o seu povo como sendo marido e esposa, o noivo e a noiva. Então, nós aprendemos, nós extraímos muitos princípios do nosso relacionamento com Deus. É claro que esse é um texto falando sobre o relacionamento de casamento, sobre a mulher na sua vida conjugal, mas nós podemos extrair um princípio para a nossa vida no nosso relacionamento com Deus. Então, aqui, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Amados, veja que mulheres, né, esposas, veja que nós somos chamadas para sermos pessoas de confiança, confiáveis. Eu quero falar sobre essas duas características. O coração do seu marido confia nela, ou seja, esposas que são confiáveis, e ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Esposas que intencionalmente fazem o bem ao seu marido. Não guardam rancor, servem, amam, respeitam, se entregam ao seu marido. Amados, não tem como nós vivermos assim se primeiro nós não temos esse relacionamento, se primeiro nós não tivermos esse relacionamento com Deus. Aqui uma palavra para as irmãs, para as minhas irmãs em Cristo que são esposas. Não tem como nós amarmos o marido e fazermos o bem todos os dias da nossa vida a ele, sem primeiro nós nos rendermos ao Senhor. Tem muitas mulheres tentando viver os princípios da palavra de Deus na força do braço. É impossível, amados. Tem muitas mulheres tentando viver os princípios da palavra de Deus utilizando-se da psicologia, da psicanálise, dos estudos, dos temperamentos. Amados, tudo isso daí pode ser um instrumento de ajuda, mas não é o foco. O nosso foco é ter o nosso coração voltado para o Senhor. Eu não sei você, mas eu sempre oro ao Senhor em relação a Provérbios 31. Tanto que eu tenho a minha primeira Bíblia, de quase 20 anos atrás. Tem uma oração que eu fiz no final, assim, de Provérbios 31, tem um espaço na minha Bíblia, e eu fiz uma oração pedindo a Deus para trabalhar em mim, porque eu desejava ser essa mulher de Provérbios 31. E desde então eu vejo que Deus tem trabalhado poderosamente na minha vida, transformando, curando, restaurando, e isso é um processo diário. Não é algo que acontece da noite para o dia, não é algo que acontece instantaneamente, mas é um processo
de santificação, de cura, de restauração, todos os dias da nossa vida, para que a gente possa se tornar essa mulher confiável, essa mulher que sempre faz o bem, intencionalmente faz o bem. Amados, viver assim só é possível, como eu mencionei, se nós nos rendermos a Deus. Por isso eu quero trazer essa aplicação não só para as mulheres, mas para todos nós que desejamos ter é, uma vida de que louve ao Senhor, que glorifique a Deus nos nossos relacionamentos, trazendo primeiramente o relacionamento conjugal e depois todos os nossos relacionamentos, seja entre pais e filhos, entre irmãos em Cristo, entre familiares. Eu creio que todos nós queremos ter relacionamentos que glorifiquem a Deus. E para que nós possamos ter esse tipo de relacionamento, assim como essa mulher virtuosa tem no seu relacionamento com seu marido, nós precisamos nos render a Deus e nos tornar essas pessoas confiáveis e nos tornar essas pessoas que intencionalmente fazem o bem todos os dias da nossa vida. Amados, olha que interessante, né? O coração do seu marido confia nela. A gente sempre fala sobre a nossa confiança em Deus, nós confiarmos em Deus. Mas será que nós temos nos tornado pessoas nas quais Deus pode confiar? Ah, como assim? Será que Deus precisa confiar em nós? Amados, quantas coisas Deus quer entregar a nós e Ele não pode nos entregar porque nós não somos pessoas de confiança. Você entregaria algo valioso que você tem para uma pessoa que você não confia? Com certeza não. Nós não entregamos algo valioso que temos para uma pessoa que é infiel, para uma pessoa que é mentirosa, para uma pessoa que é desonesta, que não cumpre com a sua palavra. Nós não entregaríamos algo valioso que nós temos para esse tipo de pessoa. E Deus, em Cristo Jesus, Ele quer nos dar todas as coisas. A plenitude do reino de Deus nós encontramos em Cristo Jesus. E o Senhor deseja que nós recebamos tudo isso. Mas muitas vezes o Senhor não encontra um coração confiável, um coração fiel. O que é um coração confiável? É um coração fiel. Assim como a mulher virtuosa, ela tem um coração confiável, ou seja, ela é fiel ao seu marido, a ponto de o seu marido confiar plenamente nela. Deus deseja que nós sejamos essas pessoas confiáveis, nas quais ele pode confiar 100% para que entregar tudo o que ele deseja entregar para nós em prol do reino de Deus. Sabe, amados, Deus deseja que nós sejamos aquelas pessoas que estão disponíveis para o reino de Deus, para sermos os embaixadores, ou seja, os representantes de Cristo aqui nessa terra. É para isso que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e nos deu uma nova vida, para que em Cristo nós sejamos esses representantes, esses embaixadores. E Deus deseja entregar muitas coisas a nós, para que nós de fato possamos representá-lo, expressar a vida de Deus aqui nessa terra. Mas muitas vezes o Senhor não encontra em nós a fidelidade necessária, o coração confiável necessário para administrar todas as coisas que Deus quer nos entregar. E aí muitas vezes o Senhor tem que agir conosco assim como se age com uma criança birrenta, com uma criança que é teimosa, que é rebelde. Muitas vezes Deus precisa agir assim conosco. Ah, amados, que eu e você nós tomemos a decisão de fazermos o bem e não o mal em relação a Deus, em relação ao reino de Deus, todos os dias da nossa vida. Assim como a mulher virtuosa, ela determinou em seu coração, por quê? Porque ela tem um coração confiável, um coração íntegro, um coração que é fiel. Ela determinou em sua vida fazer o bem ao seu esposo, ao seu marido, todos os dias da sua vida. É interessante porque a Bíblia
diz assim, ela lhe faz bem e não mal, ou seja, fez questão de enfatizar, ela lhe faz bem, não faz o mal todos os dias da sua vida. Que eu e você tenhamos esse coração para com Deus, para o nosso relacionamento com Deus. Que nós sejamos essas pessoas íntegras e fiéis que fazemos o bem e não o mal para Deus em relação ao reino de Deus, no nosso relacionamento com Deus todos os dias da nossa vida. Ah, amados, é só no Senhor que nós encontramos a força, a capacitação para vivermos assim. É só através do nosso relacionamento com Deus que nós vamos sendo capacitados, fortalecidos, recebendo sabedoria para viver assim todos os dias da nossa vida, tendo um coração íntegro e fiel e dedicando-se inteiramente a Deus, fazendo o bem todos os dias da nossa vida. Quando nós vivemos assim, o resultado será que os nossos relacionamentos eles serão bem-sucedidos para as mulheres, não só para as mulheres, mas para as mulheres, para os homens que são casados. Aqui mulheres porque esse texto enfatiza a vida da mulher virtuosa, mas para todos nós, amados. Se nós desejamos ter relacionamentos saudáveis, primeiro nós precisamos alimentar esse relacionamento de confiança com Deus, não só nós confiarmos em Deus, mas nós termos um coração que nós sabemos que Deus pode confiar, que Ele pode entregar o que for nas nossas mãos, que nós vamos administrar corretamente. Lembra aquela parábola dos talentos que Jesus contou e ele entregou um senhor entregou 5 talentos para um servo, 2 para o outro e 1 para o outro. E aquele que recebeu 1 talento, ele não tinha um coração confiável, íntegro no Senhor. Ou seja, ele não fez o bem com aquilo que ele recebeu. Pelo contrário, Deus fala, né, através das palavras de Jesus, que aquele servo foi um servo mau e infiel. Os outros 2 foram servos bons e fiéis. Amados, esse é o tipo de pessoas que Deus deseja encontrar em nós. Aqueles que são fiéis e que fazem o bem todos os dias da nossa vida, que Ele pode confiar, que Ele pode entregar talentos, dádivas, dons, graça, que nós teremos um coração íntegro e confiável para administrar tudo isso que o Senhor nos entrega. Quantas pessoas desejam receber muitas coisas de Deus, mas não têm um coração confiável e não fazem o bem todos os dias. Pelo contrário, têm um coração amargurado, um coração que não perdoa, um coração ganancioso, um coração egoísta. Que eu e você, nós tenhamos esse coração inteiro no Senhor, íntegro no Senhor, fiel a Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós sejamos assim como essa mulher virtuosa, que tem um coração que o seu marido confia nela. No nosso caso, trazendo como um princípio da palavra de Deus, uma aplicação para a vida de todos, não só das mulheres, mas para todas as pessoas, para todos os cristãos, que nós tenhamos um coração em que Deus pode confiar, que não haverá falta de ganho. O que significa isso? Que nós vamos administrar corretamente tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, vai prosperar, que nós intencionalmente vamos fazer o bem e não o mal todos os dias da nossa vida. Vamos viver como está escrito em todas as coisas, fazendo todas as coisas como ao Senhor, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na igreja, tudo o que fizermos, vamos fazer como se fosse ao Senhor, fazendo o bem todos os dias da nossa vida. Amados, que eu e você tenhamos esse coração. E para as irmãs que desejam, que assim como eu, oram e querem ser essa mulher de Provérbios 31, mulher exemplar, mulher virtuosa, quem encontrará essa mulher, ela excede o valor de joias finíssimas, de joias raras. Se nós desejamos ser essa mulher,
primeiramente nós precisamos ter esse coração para com Deus. Se nós tivermos um coração confiável, íntegro e fiel a Deus, e nós intencionalmente fizermos o bem todos os dias da nossa vida em relação a Deus e ao reino de Deus, pode ter certeza que isso vai se manifestar no nosso relacionamento com o nosso marido. É assim, amados. Não tem como vivermos sendo essa mulher virtuosa se primeiro não nos rendermos a Deus. É a partir do nosso relacionamento com Deus, de um coração rendido a Deus, fiel a Deus, que nós nos tornamos essa mulher virtuosa. Então eu quero encorajar você, mulher, você, minha irmã em Cristo. Tenha esse relacionamento com Deus. Tenha o teu coração fiel a Deus. Dedique-se inteiramente em Deus e no seu reino. E tenha certeza que isso vai se revelar no seu relacionamento com o seu esposo, com o seu marido. Não adianta tentar arrumar uma coisa. Ah, eu preciso melhorar no meu relacionamento com o meu esposo. Se você não arrumar a raiz do problema, vamos dizer assim. A raiz do problema é sempre no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque se nós temos um relacionamento saudável com Deus, isso vai se refletir em todas as áreas da nossa vida. Então, que eu e você, amados e amadas irmãs, que eu e você nós possamos ter essa rendição a Deus, essa entrega a Deus, essa confiança e abrir mesmo o nosso coração para que o nosso coração seja inteiro e íntegro no Senhor, em nome de Jesus. Como eu mencionei antes, trazendo essa aplicação para a vida de cada irmão, não só das mulheres, os homens também, os irmãos também, aquelas mulheres que não são casadas, né? Às vezes as irmãs dizem, ah, mas eu não sou casada, mas é no seu relacionamento para com Deus. O seu coração precisa estar plenamente confiante no Senhor e se tornar um coração em que o Senhor pode confiar, sabendo que Deus pode entregar nas suas mãos coisas grandiosas que você vai administrar corretamente. Por quê? Porque você toma a decisão de fazer o bem todos os dias da sua vida. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra é vida. A tua palavra é poderosa. Ela nos enche de alegria, de ânimo, de satisfação. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos entendamos a necessidade que temos de rendição ao Senhor, de termos um coração completamente confiável. Não apenas nós devemos confiar plenamente no Senhor, mas devemos alimentar um coração no qual o Senhor pode confiar plenamente, pode entregar tudo o que o Senhor deseja entregar a nós, sabendo que nós vamos administrar de acordo com a tua vontade, sabendo que seremos bons administradores, bons mordomos daquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Queremos ser os servos bons e fiéis, que fazemos o bem todos os dias da nossa vida e não o mal. Nos ajuda nisso, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós clamamos a Ti e pedimos ao Senhor, porque queremos levar uma vida que glorifique ao Senhor todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. Ah, Senhor, aquilo que ainda está impedindo o completo agir do Senhor em nós, aquilo que ainda está em nosso coração, impedindo com que nós sejamos completamente confiáveis ao Senhor, pode limpar, pode purificar, pode trazer à tona. Nós nos rendemos ao Senhor. Queremos ter um coração inteiro, íntegro no Senhor, confiável, e queremos fazer o bem todos os dias da nossa vida. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.